Olá, meus queridos, tudo bem? Meu nome é Graziela, eu sou mãe do Arthur, uma criança que está no espectro do autismo, e vai começar mais uma entrevista do Universo Atípico. E hoje, no nosso segundo episódio, eu trouxe ela, uma pessoa que trabalha com crianças atípicas e trouxe para nós um pouco do seu conhecimento. Pode se apresentar. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão me assistindo. Eu sou a Késia Santos de Oliveira, tenho 24 anos, sou formada em psicologia e estou na pós-graduação em psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Muito bom, Késia, seja muito bem-vinda. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é: o que te levou, o que te motivou a trabalhar com crianças atípicas, a entrar nessa área? Bom, apesar da minha formação em psicologia e de realizar alguns atendimentos clínicos, há mais de um ano eu atuo com AT, que é o acompanhante terapêutico, né? Isso na maioria com crianças e grande parte delas são autistas. Dentro da psicologia, o que me motivou foi entender melhor, né, o que as pessoas sentem, como que as suas vivências impactam em quem elas são, entre outras questões, e ser quase que como um alívio, né, enfim, um suspiro em meio ao caos. E dentro da universidade, eu me interessei no público neurodivergente, né, nas pessoas atípicas. Então, busquei entender um pouco mais sobre e começar a trabalhar com esse público. Então, assim que eu tive uma oportunidade, eu fiz. E dentro do acompanhante terapêutico ou do terapeuta aplicador, né, que é um outro nome, mas é a mesma função, nós visamos ajudar o paciente, enfim, nas suas necessidades, nas suas dificuldades, desenvolver principalmente as suas dificuldades, mas de modo geral, o objetivo é gerar mais autonomia para essa criança ou para esse adolescente que é atendido. Quando nós fazemos isso, geralmente com atendimento multidisciplinar, né? Então são vários profissionais de diversas áreas que fazem esse acompanhamento. Quando nós fazemos isso, o objetivo maior é gerar mais autonomia para o indivíduo atendido. E quando isso acontece, nós alcançamos todas as áreas da vida dessa criança ou desse adolescente. Nós alcançamos o convívio familiar, nós alcançamos o convívio escolar, nós alcançamos, por exemplo, momentos de lazer e todas as outras áreas, enfim, todas as outras vivências, os outros ambientes que essa criança e esse adolescente estão inseridos, considerando o fato de que agora com mais autonomia devido ao acompanhamento multidisciplinar. E quando eu estava dentro da universidade ainda, eu comecei a me interessar também, devido a um estágio que eu fiz no contexto escolar, né, no público escolar. Então, como eu já mencionei anteriormente, eu faço uma pós-graduação voltada para o atendimento no campo escolar, né, no campo educacional, e faço também atualmente um acompanhamento, né, terapêutico dentro do ambiente escolar. Então, basicamente com o mesmo objetivo, então fortalecer o que já é positivo nas crianças e desenvolver as necessidades, as dificuldades que existem para que sejam otimizadas dentro do contexto escolar. E aí, favorecendo o desenvolvimento educacional desse indivíduo. Certo. Késia, em relação a essa área, faltam profissionais para trabalhar como TO, psicólogo, fono de crianças atípicas? Eu ouço muito falar que estão faltando profissionais nas clínicas devido à demanda de crianças muito alta. E uma outra coisa que eu quero te perguntar é: o que você acha que é crucial para uma pessoa trabalhar nessa área, uma pessoa que quer uma nova oportunidade, que quer mudar de área e se interessou? O que não pode faltar? O que precisa ter uma pessoa para trabalhar com crianças atípicas? Como eu respondi na pergunta anterior, geralmente o acompanhamento terapêutico de pessoas que estão dentro do espectro autista, ele é feito por uma equipe multidisciplinar. Então, dentro dela pode estar o psicólogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, nutricionista, musicoterapeuta, entre outros profissionais, podem fazer parte dessa equipe. O AT pode fazer parte dessa equipe também, que faz esse acompanhamento global da pessoa que está aí dentro do espectro. E aí nós chegamos nessa pergunta que
me questiona se eu entendo que existe a falta de profissionais, enfim, habilitados ou formados, capacitados dentro dessas áreas para atender o público TEA. Na minha perspectiva, não necessariamente faltam profissionais que, enfim, possam fazer esse atendimento. E sim, existe a falta de pessoas que estejam dispostas, motivadas a fazer o atendimento do público com deficiência. E aí eu não digo nem apenas voltado ao TEA, mas das deficiências em geral. Justamente pelo fato de que este público demanda muito mais do profissional também. Muito mais estudo, muito mais aprofundamento na área, até para entender quais são as questões que cada paciente tem, como elas serão tratadas, de que forma será desenvolvido um plano terapêutico geral para esse paciente, abrangendo os aspectos que geralmente os pais responsáveis trazem para a equipe, e também porque, como o nome já diz, é um atendimento atípico, então muitas coisas fora do padrão, fora do que está já naquele contexto de atendimento, pode acontecer, porque a pessoa que está ali como paciente, ela tem uma série de questões em decorrência da deficiência que possui. Então, eu acredito que não necessariamente exista a falta de profissionais que, por exemplo, teriam capacidade de exercer esses atendimentos. E sim que talvez falte um pouco de disposição ou de, enfim, perfil mesmo de um profissional para atender esse público, porque para além de você ser um bom profissional, eu entendo que cada profissional tem um perfil de público que entende que é melhor em atender, ou que tem mais facilidade de atender, ou que se identifica melhor. Então, primeiro você se identifica ou gosta do público, e a partir do público você vai lidar com as questões que aquele público tem, seja deficiência, seja algum transtorno, independente de qual seja aí a questão. Então, eu entendo que as pessoas, para atuarem com o público TEA e dentro das deficiências no geral, elas primeiro precisam gostar do público. Então, por exemplo, primeiro precisam gostar de crianças, de adolescentes, de adultos. E a partir disso, ocorre um aprofundamento dentro daquele público específico que a pessoa já se interessa. E a partir disso, o atendimento com as necessidades, com as questões daquele indivíduo em questão que virá, porque cada indivíduo virá com as suas questões, fica mais fácil para o profissional lidar com essas questões, considerando o fato de que aquele público já é um público que lhe interessa atender. Bom, já fica a dica para quem quer ingressar na área. Tem que gostar de criança, tem que gostar de desafio, porque eles são desafios diários, eu chamo o Arthur de desafio diário. E entender que eles são muito diferentes, tem vários níveis de suporte, várias sensibilidades, comorbidades. Então, realmente é um universo e você tem que estudar cada criança e ganhar confiança para conseguir trabalhar com ela. Primeira coisa, antes de dar qualquer tipo de exercício, de atividade, de brincadeira, é ganhar confiança, tá? E o segredo. Para finalizar a nossa entrevista, Kézia, você tem algum desafio, alguma coisa que te marcou, que você pode compartilhar conosco, que você gostaria de falar? Bom, essa com certeza é a pergunta mais difícil sobre uma experiência marcante por dois motivos. Primeiro porque eu geralmente digo que eu o tempo inteiro aprendo com as crianças, todos os dias elas me ensinam, todos os dias eu me torno uma pessoa e uma profissional melhor por conta do que eu aprendo com as crianças. E o segundo motivo é porque grande parte das experiências, elas são muito individuais, então envolvem aí uma exposição do paciente que, devido ao sigilo ético, não deve acontecer, a não ser que haja necessidade. Então eu vou tentar falar de uma forma mais abrangente sobre coisas que me marcaram a partir de quando eu comecei a trabalhar com pessoas, né, enfim, crianças e adolescentes dentro do espectro autista. Com certeza, uma das experiências mais marcantes de todas foi a primeira vez que eu estava com uma criança e a criança teve uma crise e eu era responsável por apaziguar aquela situação. Porque uma coisa é a teoria, e eu acho isso muito importante comentar sobre isso, que quando a gente estuda, a gente aprende muita coisa na teoria, a gente lê muita coisa, a gente vê vídeos e filmes e exemplos, enfim. Situações que foram, enfim, trabalhadas em artigos científicos e parece que tá tudo ótimo, mas quando a gente chega na realidade, a gente vê que é muito diferente do que a teoria traz pra gente. A prática não, eu costumo falar que a prática ela não tá escrita em nenhum livro. Então, você tem o conhecimento teórico e a partir disso, a prática ela é desenvolvida.
ela não acontece de uma forma mágica, assim, as coisas, você vai aprendendo com o tempo a lidar com algumas questões, de que forma lidar, até porque dentro da teoria cada um encontra a sua própria maneira, por exemplo, de se aproximar de uma criança, de conseguir formar vínculo com a criança, porque é muito importante, principalmente dentro do TEA, que haja vínculo dos profissionais que vão atuar com aquela criança, até para que a criança confie nesse profissional e responda a esse profissional, as demandas que o profissional vai propor. Então, uma das coisas mais difíceis para mim foi ter uma situação de crise e eu ser responsável por aquilo ali. Porque nunca tinha acontecido daquela forma. Eu já tinha visto outras crises, eu já tinha estudado um pouco sobre isso, mas quando era minha responsabilidade, a coisa ficou muito mais complicada, ficou muito mais difícil. E um ponto muito interessante também, e que é importante, e aí não só para os profissionais, mas para as famílias, para todas as pessoas que estão envolvidas com crianças, com deficiência, enfim, é muito importante que nós, os cuidadores, que estamos no papel de fornecer cuidado, independente de que tipo de cuidado seja, estejamos bem. Isso é muito importante. Porque se você não estiver bem, não tem como você fazer com que aquela criança se sinta melhor. Para que ela se sinta melhor, para que ela seja regulada emocionalmente, quem está ali como suporte precisa atuar como suporte. Então precisa estar bem, você precisa estar muito bem, cuidando do seu corpo físico, cuidando da sua saúde emocional também. Então essa foi com certeza uma das coisas mais marcantes que me aconteceu, porque foi ali que eu percebi que a teoria é muito diferente da prática. Certo. E em relação à crise, a gente também consegue prever quando a criança vai entrar. Antes dela entrar, ela dá sinais. Então, por isso que eu digo, tem que estudar bem a criança, conviver, entender, que aí você consegue dar uma qualidade melhor de vida. O Arthur, por exemplo, eu consigo prever quando ele vai entrar numa crise. Ele não é uma criança que tem muitas crises pesadas, não. Mas eu entendo quando ele começa a se irritar, e aí eu mudo o cenário, mudo a situação, faço de tudo para ele não entrar em crise. E é difícil ele entrar em crise porque, como eu já entendi como que acontece antes, né? Às vezes ele começa a se tremer, começa a arranhar as superfícies que são mais moles, por exemplo, um tapete de VA, ele começa a arranhar. Eu já tô prevendo que ele vai entrar numa crise, e antes de acontecer eu consigo acalmar ele, dou um abraço nele, tiro ele do local e mudo a situação que está acontecendo, que tá fazendo ele ficar tão nervoso. Chegamos ao fim de mais uma entrevista. Muito obrigada, Késia, pela sua participação. Nós aprendemos mais um pouco hoje. Eu quero te pedir que você deixe o seu Instagram pra gente seguir, tá bom? E obrigada a você que assistiu até aqui. Esse aqui é o Arthur fazendo barulho. Que Deus abençoe cada um e até a próxima. Um grande beijo. Quero agradecer desde já a atenção de todos que assistiram até aqui. Agradecer também pelo convite. E se você quiser e puder, peço que você me siga no meu Instagram profissional, que é Kepsi Online. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau! É muito importante para quem gostaria de ingressar na área. Ai, Jesus amado! Não esqueci o vídeo.